Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Nós estamos na Lei de Liberdade, eu particularmente adoro essa lei, né? Lei de Liberdade. E nós estamos vendo aí a Lei de Liberdade, agora a Lei de Liberdade, a liberdade de pensar e a liberdade de consciência. Liberdade de pensar e liberdade de consciência, né? As pessoas, tem algumas pessoas aí, espíritos muito atrasados, né? Do mal, que tem a vontade, né, de ler o pensamento do outro, controlar o pensamento, controlar tudo do outro, né? Uma pessoa assim do mal mesmo. São espíritos muito trevosos, né? Muito trevosos, que tem esse pensamento aí, querendo controlar até o pensamento, né, do outro, o que o outro está pensando, né? Nós temos essa liberdade de pensar, liberdade de consciência, isso é importante, né? Então nós vamos ver que a liberdade é a faculdade que permite o indivíduo decidir ou agir conforme a sua própria vontade. Isso é liberdade. A gente agir conforme a nossa vontade, né? Eu quero ir para lá, então eu vou. Ninguém vai me impedir de eu ir para lá, né? Para outra cidade, por exemplo. Eu quero tomar banho, então eu vou tomar banho. Ninguém vai me impedir disso. As coisas, a vontade que eu tenho de fazer as coisas, né? Liberdade absoluta, seria necessário que o homem vivesse isolado. Nós temos limites aí da liberdade porque nós temos que respeitar o outro, porque a lei de liberdade vem junto com uma outra lei, que é a lei de responsabilidade, né? De responsabilidade. A gente, como diz Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não é verdade? Eu posso fazer tudo, mas não é tudo que me convém também para mim. E eu tenho que respeitar o meu próximo, né? Então, a liberdade relativa devendo ser adequada à liberdade do outro. A liberdade relativa, nós vamos ter a liberdade do outro também, né? Para progredir, precisamos um dos outros, vamos lembrar disso. Então, regra de ouro, não fazer aos outros o que não gostaríamos que os outros nos fizessem. Está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Então, não fazer os outros o que não gostaríamos que os outros fizessem. Você vai fazer alguma coisa para outra pessoa? Para e pensa. Será que eu gostaria que, se eu fizesse isso, eu gostaria que fizessem para mim? É a pergunta, né? A liberdade é bem compreendida quando aprendemos a fazer relação entre a liberdade de pensar e a liberdade de consciência, né? Então, a consciência é não somente a faculdade de perceber, mas também o sentimento que temos de viver, de agir, de pensar, de querer. Então, à medida que o espírito evolui, a consciência do bem e do mal está mais bem definida nelas. Quanto mais o espírito é evoluído, mais ele entende isso aí, gente, tem mais liberdade ainda, porque ele tem essa consciência do bem e do mal. Espíritos atrasados, mesmo aqui, eu tô falando de espíritos atrasados aqui também, hein? Aqui, né? Tô falando em geral, os espíritos atrasados inferiores, encarnados e desencarnados, né? Ele não tem isso aí, não. Para ele, o bem é o mal é o bem, né? Ele tá todo invertido. É gente muito atrasada, né? Espiritualmente, está invertido. O que é o bom, o que é o mal, né? A gente vai ver bem, ó, será que eu gostaria que fizesse isso comigo? Aí você já tem um parâmetro do que é bem e o que é mal, né? O que é bem e o que é mal, né? Enquanto a liberdade de pensar ela é ilimitada, a liberdade de consciência sofre restrições, já que depende do nível evolutivo do espírito. A consciência não esclarecida pode alimentar todos os malsãos, gerar e provocar ações morais e outras coisas abusivas, resultando em sofrimento e muitas dessas coisas para o nosso próximo, né? Então, isso é muito importante. Liberdade de pensar e liberdade de consciência a lei de liberdade é bem compreendida quando aprendemos a fazer a relação entre elas, né? Como nós já dissemos. No pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, porque o pensamento não conhece entraves. Então, você tem total, pelo menos até hoje, né, gente? Eu não sei onde o homem vai parar aí, que sei lá. Mas nós temos a total liberdade de pensar o que quisermos,
de criar o que quisermos. Nós temos a liberdade do nosso pensamento, né? Então, a liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar. A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem com todos os pensamentos. Está lá no Livro dos Espíritos, na 835. Então, a consciência, ela é o centro da personalidade. E não somente a faculdade de perceber, mas também o sentimento que temos de viver, agir e pensar. Está lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Diniz, né? Então, tudo me é lícito, como eu falei para vocês, mas nem tudo me convém, né? Eu gosto muito disso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Enquanto a liberdade de pensar ela é ilimitada, a liberdade de consciência sofre restrições, pois depende do nível evolutivo do espírito, né? Liberdade de consciência é o meu nível evolutivo como espírito. Então, a liberdade de consciência, ela é reflexo dos caráteres da verdadeira civilização e do progresso. A questão 837. Então, quando nós progredirmos mais como espíritos, né? Nossa civilização, né? Verdadeira civilização, nós vamos ter mais essa consciência, mais liberdade de consciência. Isso é muito importante, né? Vamos ter, essa condição de pensar interiormente, nossa liberdade de pensar, né? Então, nós vamos falar sobre os atos praticados contra a liberdade, própria ou alheia, nos conduz à questão do livre-arbítrio, né? Então, assim resumido, o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova ou por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo onde se acha colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas será sempre livre de agir ou não agir. Por exemplo, às vezes numa encarnação você pede, por exemplo, para nascer numa comunidade, ou algum local, não vou falar toda a comunidade, né? Mas um local onde tenha muito crime, para você ser testado ali, ser testado. Esse local que você vê muito crime, pode ser vários locais, né? Onde tenha crimes. Ser testado para quê? Para ver se você não cai, né? Usando o seu livre-arbítrio, você caminha pelo caminho do bem e não se arraste para o mal. Assim, o livre-arbítrio existe para ele, quando no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência das provas. Lembre que nós temos livre-arbítrio antes aqui de voltarmos aqui ao plano físico, lá no plano espiritual, nós escolhemos as nossas provas. Nós escolhemos o que vamos passar aqui, né? As coisas que nós vamos passar. E como encarnado, na faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos a que todos nós temos voluntariamente submetidos. Cabe à educação combater essas más tendências. Veja como é importante a educação. A educação é que vai combater essas más tendências do espírito de caminhar por locais não muito bons, né? Então, vamos fazer boas escolhas, gente. Para isso, nós precisamos exercitar, né? E também criar em nós uma virtude, trabalhar essa virtude, exercitar essa virtude chamada discernimento. Saber discernir o que é bom e o que é ruim, né? Para fazermos melhores escolhas na nossa vida, né? Buscar aí um equilíbrio e bom senso. Isso é muito importante, equilíbrio e bom senso. Bom, bons estudos para vocês. Vamos em frente.